História. A cada 15 dias nós fazemos um café histórico aqui com os temas mais variados, com personalidades que são expressivas em Brasília e eventualmente até gente de fora que vem aqui. Tivemos vários embaixadores que vieram fazer seus depoimentos aqui contando um pouco da sua história. E que também informar vocês que daqui a um mês, mais ou menos, o café histórico voltará a ser às segundas-feiras, havendo uma sugestão do nosso presidente. Agora, o próximo é o professor Vidigal, já estava marcado para essa terça-feira, ele tem vários compromissos de aula nessa data. Então, o dele será mantido na terça-feira. Na medida seguinte, vai passar a ser nas segundas-feiras. E esse ano nós teremos um café histórico extremamente importante no final de julho. Julho ou julho? Agosto, professor. Em agosto? É, porque eu vou ter. Que é o aniversário do Instituto Histórico. Teremos a apresentação da Inês, que vai contar toda a história. Eu vou pedir a todo mundo que divulgue, que convide, porque especificamente voltado para a história do Instituto. Okay? Então eu queria passar a palavra para o nosso presidente, fazer a abertura formal, depois, seguido o nosso ritual, eu faço a apresentação biográfica do nosso palestrante e trago aí o comando da palestra. Boa noite. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos aqui no Instituto Histórico e Geográfico do Distrito Federal. E dando sequência, como disse o Testa, nosso anfitrião da noite, dando sequência a uma série de eventos que já tem alguns anos, inclusive, de uma forma ininterrupta, tem sido muito bem sucedido esse evento. Então vamos hoje ouvir um novo café histórico e geográfico dessa feita pelo professor Carreira, que vai nos explicar sobre questões vinculadas a terrorismo. Então eu gostaria de saber se é o terrorismo em termos brasileiros específicos ou mundiais. Eu vou tratar do terrorismo no sentido mais teórico, no sentido mais conceitual, a partir da contribuição do brasileiro. E tem algum vínculo com o terror da Revolução Francesa? Eu vou tocar nisso. Bem, então, já antecipamos brevemente o assunto, então para cumprimentar o professor, dar-lhes as boas-vindas, ser um acadêmico do nosso instituto, os dois. Então, devolvo agora a palavra e espero que seja uma noite muito proveitosa para todos nós. Obrigado, presidente. Fique à vontade. Vou apresentar o currículo resumido do Eduardo Carreira. Ele é bacharel, mestre e doutor em História pela Universidade de Brasília. Concluído esses graus com monografia, dissertação e tese sobre diferentes aspectos da história do conceito de terrorismo. Também é doutor em Belas Artes pela Universidade de Barcelona, com tese laureada com o prêmio extraordinário concedido pela Junta do Governo daquela casa para o ano de 1993. Nesse sentido, sua atuação historiográfica e docente compreende basicamente estudos nas áreas de história medieval e contemporânea, com ênfase em problemas de história da arte, história das religiões e história das ideias político-militares. Entre os vários livros e artigos que publicou, destaca-se os escritos de Leonardo da Vinci sobre a arte da pintura, pela Universidade de Brasília, Instituto da UNB. Primeira tradução para a língua portuguesa, direta dos originais italianos e acompanhada de abundantes notas críticas do célebre tratado da pintura do artista renascentista. Há cerca de 40 anos vem exercendo o magistério na capital federal, começando por classes de alfabetização na periferia da cidade, dentro do antigo programa Cobral, passando por algumas das mais importantes escolas de segundo grau da região, até cumprir quase 10 anos como professor do Departamento de História da UNB, e outra década como professor de História Mundial na preparação de candidatos ao processo de seleção de diplomatas do Instituto para o Instituto Rio Branco. Pintor, realizou diversas exposições individuais e coletivas no Brasil e no exterior, tendo recebido prêmios nacionais e internacionais, entre outros o Prêmio de Viagem de Estudos na Florença, dado pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Tem obras suas em coleções privadas e importantes acervos públicos como o FUNARTE, Museu da Arte Sacra do Paraná,
Museu de Arte Moderna da Bahia, Museu de Arte do Brasil. E é, claro, o ilustre acadêmico do Instituto de História e Geográfica do Distrito Federal. Então, teremos uma palestra, é a segunda vez que o professor Carreiro vem fazer o Café Histórico, sempre muito interessante, e eu vou passar ele aqui ao comando. Aí você faz isso, achar melhor, certo? Pode debate, fala o tempo que você quiser, tudo seu controle. Bom, em primeiro lugar, quero agradecer a presença de todos, fico muito honrado de estar aqui escutando o que eu vou dizer, né? E espero que a gente tenha uma noite bastante proveitosa. Eu gostaria de começar essa palestra fazendo uma introdução ao tema que será tratado. Quem viu o convite, acho que todos viram o convite, né? O título da conferência é Carlos Marighella e a História do Conceito do Terrorismo. Eu queria, então, um pouco dividir essa expressão, esse título, para deixar bem claro o que eu vou fazer aqui. Tá? Gostaria de começar por aí. O que a gente deve entender aqui do Carlos Marighella? Eu não vou fazer uma biografia do Marighella, não vou percorrer a vida do Marighella, não vou tratar de aspectos da sua militância política no sentido geral, eu vou pegar uma parte da história do Marighella, da história pessoal e político-militar do Marighella, a parte derradeira dos seus últimos anos de vida, uns 8 anos mais ou menos. Tá? Embora, é claro, eu vou fazer uma apresentação no início, quando eu tratar do Marighella mesmo, eu vou fazer uma apresentação para quem não conhece direito e tal, um rápido desenho da sua trajetória. Então, quando eu estou falando de Marighella, eu não estou falando de Marighella integral, nesse aspecto da trajetória de Marighella. Estou falando do período em que ele faz uma escolha política que privilegia a atividade militar. Atividade militar no sentido não do militarismo tradicional, hierarquias, etc., institucional. Privilegia atividades militares no sentido de focar na violência política. Essa é a parte do Marighella que me interessa. Então, por história, o que eu quero com isso? Né? Quem é cheio de historiador, todo mundo sabe que a história tem duas dimensões, né? Quando a gente fala a palavra história. Uma é o fazer histórico, a atividade histórica, tudo aquilo que ocorre no tempo. E a outra dimensão da palavra história é o estudo da história, o conhecimento da história, a escrita da história. E é nesses dois sentidos que eu vou tratar aqui a história do conceito de terrorismo. Como o conceito de terrorismo, como o terrorismo foi sendo vivido, praticado, e como o conceito terrorista foi sendo entendido. Então, esse é o interesse aqui. O conceito de terrorismo, aliás, há uma diferença entre de sentido quando se fala conceito de terrorismo e conceito de terrorismo. Não vou entrar aqui porque é uma questão técnica e tal, mas é sempre bom lembrar quando se fala o conceito de terrorismo, você está indicando mais diretamente uma coisa objetiva. E quando se fala o conceito, por conta da língua portuguesa, eu sei trazer da língua portuguesa. Quando se fala o conceito de terrorismo, ou conceito de pão, se você quiser, é diferente de você falar o conceito de pão. Tá? Quando você põe faz essa estrutura, né, de terrorismo, você meio que torna o termo terrorismo um pouco abstrato, ou tende a tratar de maneira mais abstrata. Vou explicar por que eu usei essa forma, que é pouco comum. Mas enfim, e conceito? Aí é preciso dar uma paradinha um pouco mais, tá? E como é uma questão muito técnica, eu vou em alguns momentos aqui ler algumas frases para ficar bem evidente isso, porque isso não é claro, mesmo para historiadores que não trabalham com um certo ramo da história. Tá? Desde já, a palavra conceito aqui, durante toda a conferência, não está sendo usada no sentido corrente, no sentido comum, como definição, no sentido, né? Definição, significação, significado, noção, etc. Tá? Ela está sendo usada dentro de uma espécie de linguajar intelectual de uma área da história.
pode ficar tranquilo, não vai estar aqui em teorias e massacrar vocês aí com os papos, não. Mas só para a gente entender, a história é dividida em áreas, né, em campos, tá? Um desses campos, que é um campo recente, começou a ser desenvolvido no século XX, alguns são antigas, você tem essa história militar, desde quando se escreve história militar, desde os gregos se escreve história militar. Há um setor especializado, né, história política, enfim, história diplomática, mas desde o início do século XX começou a se desenvolver uma coisa que chama-se história cultural. Esse termo é um termo meio assim, porque tudo é cultura. História militar é história cultural, pô. História da diplomacia é história cultural. Mas quando se fala cultura aqui, tem muita discussão teórica, então não se entende mais ou menos, mas a história de uma cultura, de materiais artísticos, materiais filosóficos, materiais que envolvem não é um nível de cultura erudito. Você pode fazer história da cultura estudando literatura de cordel, né, por isso. Muito difícil, eu estou tendo dificuldade de recitar exatamente o que trata da história cultural. Aliás, foi no concurso que eu fiz no INB, o último, que eu tentei voltar para o INB, foi sorteado também História Cultural. Além de ser, eram 10 temas que eu tinha estudado, além de ter sido o único tema que eu estudei, eu tenho meio que bronca com a História Cultural, porque eu não sei exatamente onde é que ela se diferencia de outras histórias. Bom, mas tem esse campo da história, da história cultural, e dentro desse campo da história cultural existe o campo da história das ideias, ainda é outro negócio. A história das ideias é uma coisa muito mais factível, é uma coisa muito mais concreta. E esse campo é o campo em que está dentro do meu campo. O campo é a história das ideias. Assim. Não é o meu único campo de estudo, eu vou dar um exemplo daqui a pouco, mas isso aí eu acho que é uma noção muito mais palpável. E dentro da história das ideias existe um subcampo que é o campo da história dos conceitos. Porque dentro da história das ideias há uma diferença entre o que se considera conceito e o que se considera ideias em geral, noções em geral. Tá? E aí eu vou, aqui a parte mais, só para entender exatamente o que significa essa história de conceito e terrorismo, tá? Eu vou ser um pouco mais vou ler 3 ideias aqui. 3 ou 4 ideias, tá? Olha só. Um conceito é um fenômeno linguístico dinâmico, tá? Embora sua estrutura morfológica básica se mantenha. Por exemplo, terrorismo é um conceito, mas a estrutura morfológica dele está baseada na palavra terror. E aí esse conceito vai ter sempre esse núcleo morfológico que é inseparável da sua evolução histórica. E vocês vão ver já um exemplo que eu vou dar disso, como que uma base de estrutura homológica e semântica vai sendo, né, o arcabouço da evolução histórica do conceito. Tá? Então, o conceito é um fenômeno linguístico dinâmico e seus significados se alteram. O conceito pode evoluir semanticamente. Na verdade, ele evolui semanticamente. Embora o núcleo semântico original se mantenha. Então, no caso do conceito de terrorismo, o conceito vai evoluindo historicamente, mas ele nunca se desgruda da palavra que lhe deu origem, que é terror, como todo mundo pode perceber. Tá? Então, ele vai correndo nesse dinamismo, nessa evolução ao longo dos diferentes períodos do texto histórico, sendo que, por isso, um conceito é um indicador de mudanças históricas. Se você estuda um conceito, você vai acabar percebendo não só se aprofundando no conceito, mas o conceito vai te dizendo das mudanças pelas quais ele passou. Ou seja, quando se estuda o desenvolvimento histórico de um conceito, esse conceito permite conhecer de modo particularmente profundo o contexto histórico no qual ele está se desenvolvendo. Por isso ele não é uma ideia comum de qualquer. Os conceitos são mais abrangentes do que as palavras comuns, funcionando como registros históricos condensados da experiência humana, justamente porque eles carregam camadas temporais, ou alguns historiadores chamam de índices temporais. Os conceitos são ferramentas linguísticas que, mais do que designar coisas, tá, servem para orientar práticas que impulsionam ativamente a atividade sociocultural.
em particular a ação política. Um conceito não pode, é a última ideia, tá? Um conceito não pode ser entendido, não pode ser compreendido isoladamente, pois ele é definido por uma relação com outros conceitos, com outros termos que não são conceitos, dentro de um discurso específico e das estruturas socioculturais da sua época. Então, não posso estudar o conceito de terrorismo sozinho. Eu tenho que estudar o conceito de terrorismo junto com o conceito de guerra, por exemplo. Não tem como isolar uma coisa da outra. Tá? Então, isso, só para dizer, né? Não é a ideia de terrorismo. Tem um conceito ali, esse conceito tem uma história que eu vou revisitar aqui com vocês. Isso. Sobre o conceito é isso. Agora, sobre então, o que é o terrorismo, aí já muda. Porque é impossível falar do terrorismo com a rapidez como eu falei aqui. Se eu for falar dela, da história dos conceitos. E por isso, eu vou começar considerando o título da conferência, eu vou começar pela última palavra. Eu vou começar exatamente apresentando para vocês uma noção de terrorismo, uma noção do conceito de terrorismo. Tá? E eu vou falar disso aí precisamente. Antes eu queria dizer duas coisas. Tá? Primeiro, que pode parecer um pouco estranho para quem me conhece, para quem já me viu falando, que eu tenho tratado o terrorismo. Eu não queria que as pessoas tivessem a impressão de que eu sou um cara que fala de tudo. Eu posso falar de tudo no meio de bar, em casa e tal, mas em público, ainda mais nesse instituto que preza por uma casa cultural de excelência. Então pode parecer que basicamente, assim, o grosso da minha história é estudar religião e arte, religião e arte, religião e arte. Então, parece com o terrorismo. Mas não é que eu pareço com o terrorismo, tá? Eu tenho uma história com isso. Uma história que, por um momento, não vou entrar em questões muito pessoais, detalhes, mas assim, por um determinado momento eu me indignei muito com umas determinadas coisas que envolviam terroristas. E junto com isso, eu tive que voltar para a universidade. Eu refiz a graduação, refiz o mestrado, não tinha feito antes, mas refiz o mestrado e refiz o doutorado. E nesse período, nesse contexto, aqui no UNB, eu não podia trabalhar com história nem com religião, porque simplesmente não tinha interlocutor dentro do departamento, não existia interlocutor. Aí então, essa preocupação que eu estava tendo com o terrorismo, eu falei, pô, então vamos dedicar a isso, porque é difícil para isso ter interlocutores. E aí eu fui começando a aprender toda essa história que eu vou passar para vocês. Estava comentando aqui com um colega mesmo, que foi meu professor no UNB, o primeiro trabalho sobre terrorismo que eu fiz, que foi Revolução Cubana e Terrorismo, um estudo de casos. Aqui eu fui ver o quê? Eu já estava assim, mesmo amadurecendo certas ideias, né? E eu percebi que a Revolução Cubana não era o que eu sempre tinha pensado. Que era uma revolução em Sierra Maestra, dura 3 anos de guerrilha, vai do comunismo, poucos mortos, relativamente poucos mortos, líderes jovens, quase ninguém tinha 40 anos, com barba. Eu tinha visto já antes comunista com barba, né? Comunista que tinha aqueles caras europeus, russos e tal, com aquelas caras assim. Nunca me esqueço, cara, quando eu vi a cena ali. Essa cena você pode encontrar no YouTube, né? A ID Santa Maria entrando em Cuba em cima de um tanque de tênis, calça Saint-Tropez, que tem alguém nele que tem calça Saint-Tropez, pessoalmente, óculos escuros, camiseta branca, rabo de cavalo. Cara, então eu fiquei, como muita gente ficou com essa imagem da revolução. E lá pelas tantas eu fui ver, não, cara, essa revolução não ficou por aí. Essa revolução rolou nas grandes cidades e ali rolou terrorismo mesmo. Tá? Bomba em cinema, por exemplo, para vocês terem uma ideia. Sequestro. Primeiro sequestro de um famoso. O Manuel Evangel ia participar de uma prova lá em Havana, foi sequestrado pelo movimento 26 de julho. Quer dizer, agora não sei se é o movimento 26 de julho ou o Diretório Revolucionário, aquelas duas grandes revoluções. Depois desse tipo. Bom, e também tinha o período do terror depois da Revolução, que seria mais ou menos óbvio.
eu estava com uma ideia ainda muito ingênua do terrorismo. Mas foi o primeiro passo para mim. Depois, no meu TCC, sob orientação do Vivian, eu escrevi uma tese que chamava Eu não puedo olvidar, pero no recuerdo que. Ou seja, eu não consigo esquecer, mas eu me lembro o que sobre violência política e terrorismo na Argentina, de 1955 a 1989. E aqui, eu já sabia que a teoria, que em geral, fica na música, demônio de duas cabeças, dos dois demônios durante a ditadura argentina a partir de 76, caracterizariam a violência política na Argentina, não eram dois demônios, não era um demônio de duas cabeças, era um demônio muito mais antigo, desde 1955, quando da queda do Perón, e esse demônio, ou eram 6 demônios, ou eles tinham 6 cabeças. E aí eu falei, pô, que tá ótimo para estudar, porque eu vou poder estudar todo tipo de teoria, terrorismo que vem do Estado, terrorismo que não é do Estado, e terrorismo de grupos de direita, grupos de esquerda, e aí eu fiz foi o meu trabalho de dissertação de final do curso. No mestrado, aí eu falei, agora aqui eu já estava mais pertinho, aqui eu já estava lendo literatura teórica, tá? Isso aqui, se você não tem especialista aqui que possa falar de terrorismo, se não lê esse livro. Esse é um livro de vários autores, terrorismo no contexto, tá? Isso aqui dá um certo conceito de terrorismo. Aí eu já estava lendo esse tipo de coisa aqui. Aí eu já não estava usando as palavras assim com a ingenuidade que eu usava antes. Aí eu elaborei essa tese aqui, que é representações e práticas da violência política na Revolução Francesa, dentro da linha de estudos de História das Ideias. Lá no Departamento de História tem a linha de estudos de História das Ideias. Então eu fiz isso, né? Representações e práticas, ou seja, teoria e prática da violência política na Revolução Francesa, sobre as origens do conceito de terrorismo. Aí aqui foi muito importante também, muito mesmo. Eu comecei a entender a origem desse processo, a origem do conceito, a origem mesmo, que eu vou comentar com vocês. E no doutorado fiz a tese Carlos Marighella e a história do conceito de terrorismo, que eu vou mais ou menos apresentar aqui para vocês, desprovida dos tecnicismos que tem, das teorias que tem, etc. Tá? Porque eu acho que trata de um tema que pertence essa primeira coisa para a gente entrar propriamente. A segunda coisa diz respeito àquilo que o Humberto Eco chamou de Brouhaha Babel. O Humberto Eco morreu em 1916, 10 anos atrás. Não sei o que ele falaria de hoje, porque se na época ele já falava disso. Ele fala que isso aí, esse conceito, essa ideia se refere ao caos linguístico que já era percebido naquela época. Ele chama também de tagarelice estúpida, que caracteriza os circuitos linguísticos da cultura contemporânea. Esse fenômeno só vem se agravando de lá para cá, só vem se agravando. E dentro disso, a degradação comunicativa, se pode dizer assim, atinge níveis assombrosos, né? E atinge profundamente palavras importantes. Terrorismo é uma delas. Qualquer pateta fala sobre terrorismo e dá lição de terrorismo. Qualquer um fala que você é terrorista. Você pega no jogo político as acusações que se fazem parte a parte de terrorismo. Nenhuma delas, exatamente, se pode falar que é uma coisa intelectualmente séria. É a mesma coisa que acontece com a palavra fascismo. Se usa a palavra fascismo, qualquer coisa você chama de fascismo. Então, esse é o problema super grave, e que eu vou apresentar aqui uma coisa sobre terrorismo, que assim, não precisa ser assim. Existe toda uma massa de conhecimento crítico que a gente possa falar de terrorismo de uma maneira muito objetiva, muito palpável. Tá? Bom, e por onde a gente começa a entender o terrorismo como conceito? Primeiro, claro, acho que é evidente que a palavra terrorismo vem da palavra terror. Agora eu pergunto, o que é terror? O que é terror? Originalmente. E muitas pessoas ficam espantadas com isso, porque terror é um Deus, é um nome próprio de um Deus. É um nome próprio de um Deus. Na mitologia grega, a gente pensa assim, primeiro a gente pensa em mitologia grega, que é tudo organizativo, não é. Você tem várias fontes diferentes,
vários autores diferentes interpretando a tradição mitológica local, em um local da Grécia, é uma coisa grande. Um deus, ninguém fala, nem cultura, nem nada, na outra ele é Deus importantíssimo. As funções são mescladas entre os deuses, os domínios dos deuses, né? A gente pensa no Deus da guerra imediatamente em Ares, tá? Mas esquece outros deuses, né? Atena é Deus da guerra, só que é da guerra estratégica, enquanto Ares era da destruição absoluta, né? Ares entrou na jogada, velho. Você tem Enio, parece um nome masculino, um nome grego também, que é a destrutora de cidades, é a deusa que leva o saco da cidade, etc. Então tem a mitologia grega, os deuses relacionados na história da violência são variados. Não vou nem entrar aqui em todos, dá uma aí com os 8. Mas dois são particularmente importantes, que são os dois filhos de Marte, tá? Que são Phobos e Daimon. Phobos e Daimon atuam juntos. Depois eu vou falar como eles atuam para entender direitinho. Mas o importante é que, é que os romanos, como todos eles sabem, eles absorvem muito da mitologia grega. Eles têm algumas peculiaridades que não tem na mitologia grega. Eles absorvem essa mitologia e meio que transformam essa mitologia. Então, os dois irmãos, Daimon e Phobos, entram na mitologia romana com o nome de fobia, o medo, aparecem essas duas formas, no lugar de Phobos, e terror, no lugar de Daimon. E na evolução da história da mitologia romana, fobia, ou medo e terror, vão se encontrando e vão se fundindo num Deus só, que é caracterizado por terror. Aparece uma outra deusa também, aparece Bellona, como irmã deles. Mas é por isso que eu estou falando, tem várias fontes, né? Você vê, um exemplo bem simples como as coisas são doidas. Cavalo de Troia todo mundo sabe, que é um episódio, pelo menos contado, mitologicamente, ou historicamente, de maneira figurada, da guerra de Troia. Mas, pô, na Ilíada nem parece isso, tá? Primeiro que a Ilíada não chega ao final da guerra de Troia. O Cavalo de Troia é o final da guerra. E na Eneida, na Odisseia, você tem 2 versos falando do cavalo de pau. 2 versos falando isso, cavalo de pau. De onde chegou até a gente isso aqui? Chegou de Virgílio, cara, um romano que na Enéada discorre tudo que a gente sabe sobre o cavalo de Troia. Então você tem uma fonte romana, bem posterior à fonte da Ilíada, da Odisseia, tá? Nos diz bem sobre o tempo. Mas é assim que as coisas vão funcionar. Qual a peculiaridade desses dois irmãos? A peculiaridade é que antes de Marte entrar na parada, eles entram. Marte vai entrar para destruir. Eles entram para quê? Eles entram para assustar, apavorar os inimigos. Vou dar um exemplo de uma cena contada num relato mitológico. Um exército aqui, de uma cidade, outro exército aqui da cidade. Cada um invocando seus deuses, fazendo oferendas, etc. E tal. Uma desses exércitos tem o favor de Marte. E, a gente sabe antigamente também, as guerras, em boa medida, se davam em campos abertos, com os exércitos fazendo manobras, etc. Não é só isso, basta para isso. E lá pelas tantas, tá? Terror e medo, né? Os alunos gregos, né? Daimon e Phobos, entram numa briga a 2, um com uma mão nas rédeas, fazendo a briga ser controlada, os dois abraçados para não caírem, tá? E, não lembro agora exatamente qual dos dois, está fazendo a função, um dos irmãos entra com a criança segurando pela perna e voltando a criança. E aí eles passam fora, até não ter mais uma criança. E aí eles se retiram. Qual a função deles? A função deles é destruir, matar, sangue? Não. A função deles é psicológica. Psicológica para deixar o soldado ficar lá. Pô, esse cara faz isso com uma criança. Inocente, uma criança, bebê, pequena. E é isso que está por detrás da ideia de terror, como eu mostro para vocês. Não é entrar, arrasar, matar. É desequilibrar psicologicamente o oponente. E
basicamente através de uma mensagem. E a mensagem é: se a gente faz coisa com inocente, cuide-se. A origem está ali. Tá? Mas esse termo, aí terror vai passando a ser usado para várias coisas. A partir do momento que a cultura romana vai evoluindo. Tá? Inclusive, por exemplo, os romanos têm duas palavras para tremer. Os romanos, latim, a língua latina tem duas palavras para tremer. Uma é tremer, que é o nosso tremor. Né? Pessoa que se chacoalha, que tem uma convulsão, tremedeira, sabe? Por alguma causa natural, de frio, por exemplo, de febre. Agora, eles têm uma outra palavra para tremer, que é terrere, que também é tremer, mas é tremer de medo, e vem de ódio, de terror. Então os caras falam: a terra tremeu, terra tremuite. Eu estava tremendo de febre tremembate. Ele tremeu de frio, praia frigore tremut. Aí quando fala, diante de sua execução, ele tremeu, ante suplício, terruite. Suas palavras ameaçadoras não me fazem tremer. Non me tua terra interdicta. Eu tremia ao ver o inimigo. Terra de sum cum ostem. E aí vai lembrando, isso aí, esses significados vão se perdendo mais ou menos com o tempo, mas de alguma maneira está lá dentro. E esse significado renasce quando surge a palavra terrorismo. A palavra evolui, os romanos desaparecem, etc. Vem da Idade Média, tem toda uma história lá do uso da palavra terror. Tá? Eu não vou entrar nisso aqui, embora proteja o meu trabalho, que preserva mais ou menos esses significados. E num determinado momento alguém fala a primeira vez terrorismo, ou seja, junta o mote latino terror e o sufixo de origem grega ismo. Sufixo esse que indica prática de alguma coisa. Quando se usa a palavra terrorismo, é a prática de terrorismo. E isso vai acontecer na Revolução Francesa. Mas está tudo bem rápido aqui, não vou ficar mais longe. Na Revolução Francesa, chega um determinado momento crítico. Essa palavra a palavra terror já tinha uma carga bastante grande, porque na enciclopédia do Leroy d'Alembert, a obra gigantesca, existe um verbete terror. E na enciclopédia você já viu o verbete, grande verbete, tá? Já você encontra ali parte disso que eu estou comentando aqui com vocês, na palavra terror, não na palavra terrorismo. E aí, num determinado momento, no momento mais crítico, mais violento da Revolução Francesa, eu não sei se é mais violento, é até difícil falar de um momento violento, porque todos os momentos são muito violentos. A convenção, que é o parlamento, coloca o terror na ordem do dia. La terre, essa frase que serve, la terre coloca le jour. O que é a ordem do dia? A ordem do dia é o primeiro assunto que vai se discutir. O assunto básico da sessão é botar o terror na ordem do dia. O que significa o terror? A aplicação, o decreto de várias leis aplicando o terror nos inimigos da Revolução. E aí, sabe, né, é o período mais tenebroso da Revolução Francesa. É assustador. Assustador. Não vou entrar aqui nesses detalhes, não foi só um modelo de violência, mas... E aí começa um modelo de violência, que é um modelo de violência característico dessa história da palavra terror que eu estou contando. Não é o montante assim, você tem a guerra contra a Áustria, por exemplo. É uma guerra, cara. Vai lá, mata, fura o outro e tal. Isso não é exatamente o terror, é uma guerra. O terror pode ser aplicado dentro da guerra, mas isso não é a guerra, é o terror. Mas aí começa, então, várias outras coisas. Por exemplo, a guilhotina. A guilhotina foi criada inicialmente para crimes comuns e como um método condescendente para não fazer mortes prolongadamente sofridas. E ela ficava num canto escuro, num canto recuado, lugar. A guilhotina vai para o centro, uma das praças mais importantes do país. Para quê? Para ser vista. E ela passa a degolar inimigos políticos. E associa um pouco durante o período da guilhotina, nessa fase da Revolução Francesa,
as pessoas do entorno são convocadas a assistir. O que está acontecendo ali? E os processos que levam a pessoa à guilhotina, o que é? Uma denúncia anônima, você não conta com advogado de defesa, não tem advogado de defesa, tá? São sessões sumárias e o chefe e o presidente do tribunal pode ser um padeiro, seja analfabeto. É assim. Eu peguei um caso, cara, esse caso de um cara que não ia assistir, morava longe, não ia assistir nenhuma execução. Um dia ele foi assistir a execução. Assistiu e ficou horrorizado. Ficou sentindo mal. Foi para uma taberna, beber, ali perto da casa dele, encontrou uns amigos. Ele falou que era um horror, nunca mais ia voltar. Ele falou de sangue, de espirra, não sei o quê, e o condenado que fazia cocô. E no dia seguinte, ele recebe uma convocação dos comitês revolucionários para comparecer ao comitê. 2 dias depois, ele vai para a guilhotina. Bom, eu não vou entrar na história da violência da Revolução Francesa, que é simplesmente assustadora. É assustador. Quando você olha de perto, é assustador. Depois que a Revolução passa, no finalzinho da Revolução, quando os jacobinos, que foram os principais responsáveis por isso, não foi só jacobino não, tá? Quem começa a sangueira na Revolução Francesa são os girondinos, que pediam a cabeça de todo mundo. Eles foram os primeiros a se contar. Mas no finalzinho, quando a coisa vira e os jacobinos começam a ser perseguidos, nas acusações contra os jacobinistas começa a aparecer a palavra terrorista. Eles foram terroristas e praticaram terrorismo. Então você já começa a encontrar escrita a palavra terrorista e terrorismo. Bom, inaugurou-se o conceito de terrorismo. O terrorismo está inaugurado nessa parte final da Revolução Francesa. É um conceito que ainda pouco trabalhado, é o terrorismo. Mas mais adiante, passando mesmo a Revolução, e as coisas virando um pouco, entrando no século XIX, você começa também a ter terrorismo, mesmo tipo de violência para amedrontar, para assustar, para apavorizar, para apavorar e deixar as pessoas desconcertadas, desequilibradas. Começa a aparecer um outro tipo de terrorismo. Por quê? Porque esse terrorismo da Revolução Francesa é o que a gente chamou de enforcement terror, que é o que vem em cima das estruturas estatais que agem para impor uma ordem usando esse tipo de violência. Mas, no começo do século XIX, você tem ali uma série de grupos políticos, como ligado ao liberalismo revolucionário, a carbonaria, não sei se é carbonaria ou carbonaria, as duas coisas, nunca ouvi italiano falando isso, a carbonaria é basicamente falando italiano, né? O nacionalismo radical, o anarquismo, já mais para meados do século, você começa a ver uma agitação, um terror que é de baixo para cima. E hoje é conhecido como agitational terror. O terror que veio, né? Não do Estado, não de si. Você começa a ter 2 tipos de terror. E nessa segunda onda do terror, começa a aparecer material falando sobre essa violência, como praticar essa violência. Especialmente um livro de um populista russo chamado Nechayev, que é uma espécie de mini manual do guerreiro do Marighella, mais primitivo, mas que ensina a fazer bomba, usar veneno, como usar faca, para fazer. E é a época que começam os atentados também nos cafés franceses. Na Espanha, procissão de Sexta-feira Santa, jogar bomba em cima da imagem de Nossa Senhora que o pessoal está carregando. Então, aí o conceito de terrorismo já começa a mudar, ou melhor, está em mudança. Ele adquire um novo aspecto que você não tinha antes. Antes é só saber se você vai para baixo ou de baixo para cima, né? Os anarquistas foram muito... Os anarquistas, cara, foram os jihadistas da Europa do século... Não só da Europa, dos Estados Unidos, teve presidente assassinado no final do século XIX. Bom, e aí tem uma terceira onda, que é o comunismo, especialmente a partir da Revolução Bolchevique, que pratica, em boa parte, se inspira no enforcement, terror da Revolução Francesa, para vencer os inimigos da Revolução. E fazem coisas também
extravagantes, né? Naquela coisa de você martirizar um inocente diante de outras pessoas, para que aquelas outras pessoas não ousarem procurar você. Então, tem telegrama do Lenin falando, se tem uma aldeia que é refratária ao Exército Vermelho, pega o filho mais velho do prefeito da aldeia, bota toda a aldeia junta e mata ele e deixa o corpo pendurado ali, não deixa tirar. Para que aquela ideia não se coloque mais como obstáculo ao avanço do Exército Vermelho. E aí começa a ter uma teorização mesmo. Trotsky lança o primeiro livro assim, que teoriza mesmo, que é o Comunismo e Terrorismo, que era o responsável pela aplicação dessa política, porque ele era o chefe do Exército Vermelho. Ele vai dizer, sim, terrorismo de boas. Terrorismo de boas. E lança uma ideia, que já não é só do Marx, mas começa a surgir um pouco antes do Trotsky, né? Que a revolução se justifica a si mesma. A revolução não tem limite, ela se justifica a si mesma. É uma frase do Marighella, né? Essa frase, Abreu, é um dos a gente fala aforismo, mas tem trecho que a gente bota quando começa a coisa. Aqui, a frase do cara, 3 frases do Marighella. Só temos compromisso com a revolução. Ou seja, compromisso com o inocente? Não tem. Não se iluda. Depois, ortodoxia é coisa de religião. E uma outra frase, nós somos guerreiros, terroristas e assaltantes. Marighella não está falando isso aqui, antigamente. Guerreiros, terroristas e assaltantes. Então, tem essa outra coisa que surge ali com a Revolução Russa. Trotsky faz o primeiro, e aí a gente entra numa nova etapa, que vem o terrorismo holandês, o primeiro IRA, do Collins morreu em 1928. Vem ali na década de 30 o Irgun em Israel, promovendo também, não tem nenhum deles teoriza nada, mas promove também um tipo de agitacional terror também. Mas é outro tipo, as técnicas de praticar o terrorismo mudam, etc. Tá? Bom, e aí Marighella é considerado um cara que abre a fase que supera esse terrorismo que vai ali de 1920, mais ou menos, até 1950. As experiências terroristas que a gente tem aqui, que eu não vou entrar, poderia entrar. Tá? E aí eu entro, então, vou tratar aqui com vocês, o que se tira desse conceito historicamente. Tá? E o que permite a gente, estudando essa história, falar de terrorismo sem falar asneiras, sem falar besteiras, sem falar coisas que se contradizem. Então, eu vou apresentar aqui 10 ideias, que são as ideias que os grandes acadêmicos que lidam com o terrorismo trabalham, basicamente. É claro, isso aqui não está fechado, isso aqui tem discussão e tal, mas quem não está por aqui, olha, vai falar qualquer besteira, você pode falar no bairro, qualquer lugar, falar na televisão, dentro da academia, se hoje no Morro das Magnólias, na cidade, mas quem quiser conversar com terrorismo de verdade, tem que levar em conta isso aqui. Primeiro, terrorismo não é uma ideia abstrata, nem se refere a uma violência abstrata. Ele está relacionado a práticas e doutrinas que podem ser teóricas e historicamente isoladas e que o distinguem de outras formas de coerção. Tem várias outras formas de coerção. Várias. Do mesmo modo, o terrorismo não é uma essência. Não existe exatamente um ser terrorista, mas, mais propriamente, um estar terrorista. Em poucas palavras, o terrorismo é praticar diversos tipos de violência de certa maneira específica. Marighella vai ser muito isso. Marighella vai dar exemplo aqui. Ele fala, pode fazer isso, pode fazer isso, pode fazer isso, não tem que fazer junto. 2. Terrorismo é basicamente um método político, podendo ser aplicado em agendas não políticas, pode ser terrorismo religioso, mas politicamente orientado, que emprega certas técnicas e estilos de violência para exercer poder. O terrorismo, 3. O terrorismo está relacionado a atos destinados a gerar medo, pânico, ansiedade, paralisia. Não se intenciona exatamente eliminar o adversário, mas mantê-lo sob pressão psicológica. Tem que paralisar. Paralisar no sentido de não permite, não continuar fazendo o que ele está fazendo. O terrorismo aposta no conflito esperando alcançar, a partir da insegurança resultante da situação, uma posição de força para várias coisas. Para obter publicidade, fazer valer exigências, mobilizar ou imobilizar setores da sociedade, extorquir dinheiro.
4. Terrorismo pretende que os efeitos psicológicos do ato de violência praticado sejam desproporcionados em relação aos seus efeitos puramente físicos ou significado militar. O atentado às Torres Gêmeas lá de Nova York. Que significado militar teve aquilo ali? Nenhum. Mas teve um significado político que até hoje nos Estados Unidos, temos lugares que não pode soltar um rojão na rua, a polícia chega em 2 segundos. Qualquer coisa estranha que aconteça nos Estados Unidos, então ainda em estado católico. Mais efeitos psicológicos, puramente físicos ou significado militar. Como a balada inimiga em termos psicológicos é mais importante do que eliminá-lo, a violência terrorista procura ser sensacionalista e publicizada. Pegar, na ditadura militar, pegar um cara na calada da noite, um oposicionista na calada da noite, vai lá, pega ele, sequestra, ninguém viu, joga ele numa vala, ninguém arcou. Isso não é terrorismo, isso é assassinato. Terrorismo é botar o cara para todo mundo ver, isso sim seria terrorismo. Tá? Por isso os alvos escolhidos são, antes de tudo, símbolos. As Torres Gêmeas são símbolos. Um patrimônio afetivo, uma comunidade, uma autoridade, um familiar de um inimigo. Tá? O Marighella fala que pegava familiares de inimigos. Sim, no terrorismo as vítimas diretas não são o objetivo final, como em um mero assassinato político feito no anonimato, acabei de falar, no qual a vítima e alvo coincidem, mas serve como geradores de mensagem para atingir e impressionar diferentes destinatários. Terrorismo é uma violência mensageira, uma mensagem básica. 7. Os autores e as causas em nome dos quais a violência praticada, praticadas são irrelevantes para uma definição técnica de terrorismo. Independente dos autores e as causas em nome das quais a violência terrorista é praticada são irrelevantes para uma definição técnica de terrorismo. Independente de quem o comete e por que o comete, o terrorismo se define por uma mudança formal na qual se inscreve um ato violento concreto pela modalidade de dano que ele gera. Na minha banca de doutorado, estava o Hugo, estava o Vidigal, estava o André Leme, bacana, mas tinha um outro cara lá, não sei se vocês lembram. Eu falando tudo isso aqui, o cara falando, não, mas para mim, terrorismo não é isso. Para mim. Eu não considero tal coisa. Ele falava isso por conta do tipo de pessoa que pratica. Caramba, velho, estudando muito, você não tem. Para mim, não. Eu ainda me lembro dele, foi pela Covid, e ele estava assim. Eu lá defendendo, todo mundo, o Hugo, o Vidigal, o André, todo mundo. E ele, não, para mim não. Vidigal, não sei se é só amigo, mas agora eu posso falar. É claro que na hora eu não tenho que falar isso, né? Você na mesa de defesa, você não briga com ninguém, você fala sim, senhor. As práticas terroristas, mesmo que formalmente orientadas apenas contra inimigos específicos, tendem a atingir a sociedade como um todo. Não tem essa que eu vou atingir uma coisa ali e vai ficar só por ali, não. Na prática da violência terrorista. Especialmente os cidadãos comuns. Vamos dar exemplo do Marighella. Estou no 8 de janeiro também. 8 de janeiro é uma prática terrorista. Não, dentro dessa visão sua é símbolos, não é? Ah, sim, tem. Em primeiro lugar, porque assume politicamente o risco de atingir essa população. Em segundo, porque, por pressupor uma correlação de forças em algum grau assimétrica, aqui eu estou falando do terrorismo, hoje está chamado de terror, que vem de baixo, né? Atacam em geral a parte mais débil do campo inimigo, na qual a população civil está mais exposta. Em terceiro lugar, porque a lógica dualista tradicional do terrorismo, nós e eles, tende a borrar a distinção combatente e não combatente, incluindo entre os inimigos tudo que não seja amigo. A bomba da jihadista lá das Torres Gêmeas matou a senhorinha no café, cara, o cara estava fazendo limpeza. Não era o alvo, mas... 9. A violência terrorista generaliza o adversário e desumaniza o alvo.
Todo terrorista se baseia, em alguma medida, no mecanismo de transferência de culpa, por meio do qual a violência praticada encontra autolegitimação e elude o juízo moral sobre suas ações. Culpabilizar diretamente ou, em última instância, a vítima e terceiros pelo ato cometido, eles começaram, eles são piores. Se não fosse eles, funciona tanto como um artifício de autodefesa psicológica quanto como um método de propaganda. Terrorista que não pratica o seu ato dizendo que, poxa, se não fosse isso, não fosse aquilo. E 10, finalmente, terrorismo é um fenômeno hegemônico e uma clivagem fundamental entre sua tipologia, estou repetindo aqui, entre essa que enforça no terror e agitacional do terror, já expliquei aqui e tal. Essas são 10 coisas básicas para começar a conversar sobre terrorismo. Não tem. Bom, ok. Então agora eu vou falar do Carlos Marighella, tá? O Carlos Marighella nasceu em 1911, morreu em 1969, baiano, bem rapidinho, só para ele circular, tá? Baiano, e... Olha só, vou começar com outra coisa aqui, talvez mais fácil. Hein? Deputado federal. Foi deputado federal. Olha só que é o seguinte, ele é um cara que tem 3 coisas sobre a vida dele. O primeiro livro, ele está escrito O Inimigo Público, número 1, que é uma primeira biografia, tá? Do Miriam Joy, jornalista. Depois você tem esse outro aqui, que é um conjunto de textos que o Carlos Marighella ouve por trás do livro, tá? Organizado pela Cristiana Nova e o Jorge Nova, ela é Cristiana Nova, e ele é o Jorge Novo, não são um casal, tá? Onde várias pessoas escrevem sobre o Marighella, várias. Aí fala sobre a obra dele, sobre eles, não sei o que, gente que conheceu e tal. E tem a biografia dele que foi lançada em 2012, que é uma biografia bem consistente mesmo, trabalho assim. E tem um trabalho, eu trouxe aqui, é uma biografia do Marighella desde a infância dele até 1945, antes de ser deputado, que é feita com uma tese de doutorado de um baiano. Mas aí está fora do negócio aqui. Tá? Então, assim, esse aqui é o Mário Magalhães. Bem profissional. Bem? Jornalista da Folha de São Paulo. Fez uma pesquisa assim, muito minuciosa. Mas olha só, antes de eu entrar no Marighella, tem mais do que muita coisa escrita sobre o Marighella, tá? Não sei que são as coisas assim, mais sérias sobre ele mesmo, como pessoa. Tá? Ele é um ícone, né? Ele é um ícone da esquerda brasileira. Um ícone. Prestes, ninguém nem lembra do Prestes, né? Daqui a pouco nem lembra de outros aí, mas o Marighella ainda está vivo aí. Então, nunca se fez escrito. Marighella é sempre, olha só, ele é bonito, de tudo entre aspas, tá? Marighella é bonito. Marighella é alto. Marighella é possuidor de um enorme porte atlético. Marighella é um excelente capoeirista. Marighella é muito bom de bola, especialmente como centroavante. Marighella é muito inteligente. Marighella é namorador. Marighella é um aluno desse. Isso tudo aqui é verdade, tá? Quer dizer, o do futebol, não sei se ele é bom assim, não, tá? E do. E as fotos de mente do bom capoeirista, bom de bola, isso aí eu não sei não, tá? Muito inteligente. O que você acha inteligente, tá? Porque ele tem algumas coisas interessantes e outras, eu vou até mostrar algumas aqui que são assim, assustadoras de não inteligente. Namorador, né? Acabou ficando com a Clara Schaff, era uma judia de loura, de olhos azuis, era um moço, naquela época era um moço, era um negócio, não é bonitona, foi a companheira dele até o final da vida, mas ele tinha sido casado antes e tinha tido um filho. Aluno destacado, nunca foi aluno destacado, nunca foi. O próprio Mário tinha notas medianas. Boa praça, alegre, como eu falei, ele tinha um tipo que destoava dos quadros superiores do partidão. Mesmo de outros quadros baianos, como o Jacob Borelli, que eram todos caras sérios, não sei o quê. Ele não era. Tá? Ele era boa praça, era alegre, era furião. Existem vários depoimentos que ele fez fantasiando para ir para carnaval. Bom sambista também,
não tem muita prova. São fontes diferentes falando, tá? Compositor de marchinhos, tocador de bandolim, piadista, engraçado, informal, imaginativo, muito corajoso, bom orador era, nos padrões da época. Mas quando você escuta a voz dele, é engraçado que a voz das pessoas na década de 40 soa diferente das vozes de hoje. Por isso estudar um discurso político na década de 40, vocês vão notar. É impressionante. Excelente artesão, grande teórico, não era grande teórico, inspirado poeta. Poesia, ele faz uma poesia para os judeus, pode ser, nem todo poeta tem uma trajetória assim fantástica, né? Mas esse livro que traz as poesias dele, e realmente, não sei se é bom. O Jorge Amado, né, bota ele em duas obras, personagens inspirados nele, uma na Bahia de Todos os Santos e outra no Subterrâneo da Liberdade, a primeira parte, Os Astros dos Tempos, que é o romance de realismo socialista mais típico do Brasil, né, que teve mais sucesso. E ali ele fala no Subterrâneo da Liberdade, fala que ele era um ser com muita... dentro dele havia muita ternura e muita ira. E no Subterrâneo da Liberdade ele tem um personagem chamado Carlos, que ele fala: seu pai era um operário italiano que se casara com uma negra e ele herdaria dos dois a imaginação ardente e o senso musical. Então, esse é o lado mais assim do... E para falar do Marighella, vamos começar a falar porque ele era filho realmente de um operário de Turim, italiano, anarquista, tá? Loiro, olhos azuis, e a mãe dele é uma negra mesmo, Haussá. Haussá são os negros de origem muçulmana, né? Quase todos. Tá? Ele é filho desse casal, e ele nasceu em 1911, agora em 69, estuda na Bahia no Instituto Politécnico, uma carreira que seria mais ou menos como de engenharia, mas ele entra cedo no Partido Comunista, presidente do Partido Comunista, abandona os estudos, vai para o Rio de Janeiro, tá? Lá ele vai ser preso, um pouco depois, vai ser preso em 1937, e vai ser solto logo depois, e vai ser preso em 1939, aí para valer, ele vai ser preso em 1937, pouco antes do Estado Novo. Apanha muito, ganha ali a forma de resistência. Ele era brigadeiro, tá? Briga de rua, soco, tá? E ele é solto, todo machucado, tem as fotos dele todo machucado. E depois, em 1939, ele é preso já com o Estado Novo e ele é mandado para Fernando de Noronha junto com vários outros comunistas e integralistas, que é uma coisa curiosa. Não havia separação, eles mesmos se faziam lá na ilha de Fernando de Noronha. Né? Tinha um bando dos integralistas e um bando dos comunistas. Mas ninguém matava. Discute-se. Ele entra para o partido numa época, o partido é um partido mega stalinista e já violento. Já violento, né? Um partido que tem vários casos, né? Tem vários casos. Desde a década de 30, na década de 20 não, mas desde a década de 30 o Partido Comunista começa a praticar coisa bastante violenta. Né? Casos conhecidos, né? O Prestes foi preso, a primeira acusação contra o Prestes foi de mandar matar uma mocinha de 16 anos. Exatamente. Ele foi preso porque era o objetor político. Não, primeiro ele teve a condenação dele. Por isso, depois o caso dele foi agravado, foi tentando os desdobramentos da intentona de 35. Quebrou os ossos também. Quebrou os ossos da minha. Um dos casos que fez isso, cara, eu tive a oportunidade de. No depoimento do meu pai, foi meu pai no grande espírito, disse que esse cara, um desses caras, acho que não sei se era o Campinho ou a Abóbora, era um quadro. Um desses caras ficou tão horrorizado e nos perdoava, e virou um espírito muito da cidade do interior. Pelo menos uma alma de um talvez tenha salvado. Bom, mas em violência, em Niterói, um comício integralista, morreram 20 pessoas. 20 pessoas. Então, assim, não era um partido que. Era um partido que já praticava violência. Não tem notícia do Marighella praticando violência. Temos notícia que ele tinha um grupo que poderia estar fazendo algumas coisas, mas não tem uma notícia ainda não. Foi para o Fernando Noronha, ficou lá, ficou em Fernando Noronha nesse período aí, e até o final da guerra, quando veio a anistia,
como o Henrique bem lembrou, foi um deputado bem votado na Bahia, virou deputado, né, um dos deputados foram 17 deputados do Partido Comunista, né, um senador, se não me engano, acho que eram 17. Hein? De 11, né? Ele nasceu em 11. E os dois caras mais ativos eram o Jorge Amado, que tinha sido eleito deputado, e o Marighella. Jorge Amado porque era cara de escrever coisas mais bem escritas. O Marighella era um furacão escrevendo. E o Marighella era um qualquer coisa subia nessa coisa. Qualquer coisa dele era uma metralhadora falando. E quando o partido perde a legalidade, ele foi o único cara que resistiu dentro da Câmara. O único cara que subiu, gritou, bateu, esmurrou e não sei o quê. Os outros todos aceitaram o fato, mas ele não aceitou. Aí o partido vai entrar na clandestinidade, a partir de 1947, Marighella passa a ser o diretor da revista Pensamentos, Problemas, que era a revista teórica do Partido Comunista, que na época chamava Partido Comunista do Brasil. Cara, você pega o número da revista, você olha assim, cara, isso aqui é só a repetição da política de Moscou, só isso, só você tem. O que acontece em Moscou, os caras papageiam, não tem outra coisa diferente. Bom, e o Marighella vai se destacando dentro do Comitê Central, né? Entra em depressão quando tem o resultado do 20º Congresso, onde os crimes do Estado sendo anunciados, o partido começa a se dar uma mexida, dizem que passou 2 dias chorando, etc. e tal. E nunca deixou de ser um antitrotskista, foi um furibundo, nunca sempre do Trotsky. E a partir dali, isso foi, o Congresso, o 20º Congresso foi em 56, a direção do partido meio que manteve isso meio escondido, mas quando chegou em 57 não dava para esconder, aí todo mundo ficou sabendo. A partir de 57, Marighella começa a meio que se distanciar e a criar dentro do Partido Comunista o seu Partido Comunista. Ele tem os seus financiadores, ele tem a sua rede de contato, ele tinha sido preso, né, na Fernando de Noronha, depois ele volta para a Bahia, participa da eleição, vence a eleição, vai para o Rio de Janeiro, depois nesse período ele se transforma para São Paulo e ali ele começa a organizar a sua base pessoal. Ele tinha financiamento pessoal, ele tinha o seu pessoal, tinha os seus ajudantes, tinha os seus contatos. Tá? E ali ele começa já meio que chega 59 e vem a Revolução Cubana. Como comentei aqui antes, a Revolução Cubana foi um negócio, até para quem não era comunista, foi um negócio impressionante. Para quem era comunista, então, foi isso. E aí ele começa a se aproximar dos cubanos. Primeiro se aproximar ideologicamente dos cubanos, vai indo. No começo dos anos 60, o Partido Comunista do Brasil começa a aderir às teses gramscianas, tá? Começa basicamente não pela sua cúpula, mas pelos seus intelectuais, o Leandro Conde e o Carlos Nelson Coutinho, e o partido começa. E aí Khrushchev com a política de coexistência pacífica na Rússia, né? Até comentei aqui um debate que eu falei aquela frase impressionante do Khrushchev. Khrushchev está conversando na visita que ele fez nos Estados Unidos, ele está conversando com Eisenhower, e ele fala para Eisenhower: você quer entender a política nossa política de coexistência pacífica? Você não precisa matar ninguém. Eisenhower, seus netos serão comunistas, mesmo sem saber que são, mesmo sem se chamarem comunistas. Então já começa um tipo de abordagem cultural para fazer a implantação da sociedade comunista. E o Partido Comunista, até esse começo dos anos 60, ainda pratica coisas violentas, tá? Tem coisas violentíssimas que o partido comete, né? Existia uma espécie de um negócio chamado TE, grupo de trabalho especial, que era o pessoal de treinamento militar e grupo de bombas e assassinatos, tem muita coisa. Mas aí o partido começa a entrar, o que está se dando bem ali no começo dos anos 60 legalmente, e junto com essas coisas todas, o partido começa a não se interessar muito por luta armada. Desde o início, tá? Desde o início do Partido Comunista, interessado em lampião, os caras eram tarados para promover guerrilhas no interior do país. E aí o Marighella realmente vai se afastando mais, e começa a publicar textos que não são autorizados pela direção do Comitê Central. Não vou entrar nesses textos, mas ele vai começar cada vez mais
tenta espelhar a Revolução Cubana e começa a falar em luta armada, tá? Até que num determinado momento ele se rebela mesmo com relação a... não tem mais compromisso com o Partido Comunista. Vai para Cuba quando tem a Conferência da OAS, agora a Conferência da OAS foi em 67, 68, 67, né? Pode fazer uma pergunta sobre esse período? Deixa eu só terminar, porque aí eu já me desconsolidei aqui, né? Meio barato. Se alguém soubesse, 67 ou 68, eu acho que 67. A OAS é a Organização Latino-Americana de Solidariedade. Aí quando ele volta da OAS, ele não fala nem com o Raul Castro, nem com o Che Guevara, nem com o Che Guevara, que não estava na conferência da OAS, e nem com o Raul Castro. Eu não falo sobre esse cara, sabe? Mas ele se conecta com uma rede muito grande. Ele se conecta, por exemplo, com o Pantera Negra. Ele vai ficando dando colado lá na conferência com o cara do Pantera Negra, eu não lembro o nome do lugar. Não, Malcolm X não. Não era Pantera Negra. Foi Milton. Hein? E o Emilton? Não, eu vou lembrar o nome aqui que está anotado aqui, vou chegar lá. Mas o Malcolm foi Pantera Negra de verdade mesmo. E ele era um cara público, mas não era da estrutura. Na estrutura do Pantera Negra, você sabe, tinha os generais, os almirantes, é uma estrutura militar mesmo. Bom, e aí quando ele volta, aí ele começa a publicar livro falando dele, publicar panfleto. Olha só, essa aqui é a obra inteira dele, a partir dessa época. A obra inteira dele, desde que volta da obra. Em vários textos pequenos. E em 1969, no começo de 1969, bem no começo de 1969, ele termina de escrever o mini manual do guerreiro urbano. E aqui que eu vou me concentrar para discutir o terrorismo e essa ligação toda. Tá? É um livro, não é um livro, ele é publicado inicialmente em mimeógrafo, circulava entre... ele funda, antes disso, a Ação de Libertação Nacional, a ALN, com base em vários lugares do país, para essa rede que ele tinha pessoal, mas principalmente em São Paulo. Primeiro São Paulo, segundo Rio de Janeiro e outras cidades. E aí ele lança esse mini manual do guerreiro urbano, que eu vou comentar aqui com vocês, tá? Esse mini manual do guerreiro urbano, como eu disse para vocês, é pequeno, começou em mimeógrafos, tá? E ele fala de terrorismo várias vezes, fala de terrorismo várias vezes, né? Terrorista, ele assume que eles são terroristas e fala de terrorismo várias vezes. E tem um determinado momento, uma seção do livro, que ele divide por partes, onde ele fala do que consiste a violência revolucionária. Essas partes são assaltos, invasões, emboscadas, táticas de rua, interrupções do trabalho, um tipo de greve, outras coisas, execuções, sequestros, sabotagem, guerra de nervos, propaganda armada e uma outra seção terrorismo. E ele começa a explicar. Aí tem umas coisas, essas, como o Marighella tem, a escrita dele não é boa, o cara não é muito bom de escrever não. Tá? Por exemplo, o que distingue, por exemplo, de invasões e ocupações? O que é uma seção para ocupações e uma seção para invasões? Aí quando você lê as duas, você não entende isso, tá? Bom, e aqui ele vai falar coisas mais assim, assumidamente violentas e assumidamente indiferentes de risco para a população e para a inocência. Ele não tem imunidade, ninguém é imune a essa violência dessa revolução que só respeita a si mesmo. Tá? Eu não vou fazer uma análise detalhada, tem várias coisas que eu não vou comentar. A sessão mesmo que ele usa, falar do terrorismo, é curta. Essa sessão que fala do terrorismo é a sessão que ele fala basicamente de botar bombas. E vou dizer que em que lugar se botar bomba e tal, né? Basicamente explosivos. Ele não considera como terrorismo um sequestro. E o sequestro, cara, é uma modalidade de violência, fundamentalmente violência. Porque você pega essa figura daqui que não tem nada a ver, para conseguir dessa daqui o que você quer. Não é ela que te interessa. Você está pegando um inocente, você está pegando essa aqui para mandar uma mensagem para essa. Se você não fizer o que eu quero, esse cara aqui está lascado, né? E por alguma razão, existe uma ligação entre essas duas pessoas. Mas essa aqui não é o alvo. Essa não é o alvo. Esse sequestro é um tipo de violência terrorista. Cometa quem queira cometer esse ato, pela razão que for, é um ato terrorista.
Mas isso não importa, tá? Porque o mais importante é que em vários momentos do manual ele fala que isso tudo tem que vir junto. Todos esses tipos de violência têm que ser combinados. As classificações formais de Marighella são irrelevantes, tá? Mas na hora que você junta tudo, você tem um discurso que é realmente impressionante. Tá? As palavras destruir, explodir, matar, incendiar, executar, sequestrar são abundantes no material do Marighella. Tá? Aí ele fala aqui, quem são as linhas dele? Policiais, informantes, agentes do imperialismo, personalidades fascistas do governo, olha que os fascistas sendo usados, né? Esses são os alvos que ele fala. Mas ele fala, assim, em alguns momentos ele defende o povo, ele não quer pegar o povo, etc. Mas na verdade ele faz essas declarações, mas a prática dele não respeita essas imunidades. Então ele fala aqui, ó, em um determinado momento, ele fala, isso aqui repete, atacar bancos, indústrias, armarias, barracas militares, televisão, escritórios norte-americanos, tanques de armazenamento de gás, refinarias de petróleo, barcos, aviões, portos, aeroportos, hospitais, atacar hospitais, centros de saúde, banco de sangue, cara. Que vai ficar em banco de sangue? É só realmente para tocar o terror. Bancos de sangue, lojas, garagens, embaixadas, residências de membros proeminentes do regime. Que imunidade, né? E ele propõe também batidas, que ele chama de batidas. Batidas de quê? São ataques rápidos em estabelecimentos localizados na vizinhança ou até no centro da cidade, tal como unidades militares pequenas, delegacias, hospitais, para causar problemas, tomar armas, castigar, aterrorizar o inimigo. E as batidas também são lançadas em garagens e estacionamentos para destruir veículos e danificar instalações, ou seja, criar o caos. Olha só, não vou entrar nos detalhes aqui, vou gastar só para a gente ter uma ideia de que não é vaga a violência proposta pelo Marighella. Ela se enquadra nessa categoria desses 10 pontos que eu comentei com vocês, que permite a gente cercar o conceito de terrorismo. Tá? Olha só uma outra coisa aqui. Quanto mais o povo sofrer com a ditadura, melhor para a guerrilha. Então vamos fazer o povo sofrer. Provocar a polícia para que ela reaja, intensificando a repressão e com isso transforme a vida da população. Induzir o governo a tornar rotineiras a prisão de pessoas inocentes. O governo fecha ruas, vai promover assassinatos políticos. Então ele propõe, em alguns lugares, ele propõe apagões, não é represa, não é repositórios de água, o caos. Isso é importante para comentar com vocês, porque ele é o primeiro cara a perceber que o caos dentro da metrópole é uma arma política. Ninguém tinha falado disso antes. Bom, aí, cara, ele fala umas coisas, cara. Eu vou ler com vocês aqui. Ele está falando de como fazer. Quando o inimigo luta contra nós a cavalo, nos anos 60, em manifestação de rua, tinha muito policiamento de rua, era muito feito a cavalo. Quando o inimigo luta contra nós a cavalo, nós não temos desvantagem, porque nós temos veículos. E o automóvel anda mais rápido do que o cavalo. O que é isso? Depois ele fala que na luta urbana helicópteros não são importantes. Olha que é isso, cara. Luta urbana, né? Helicóptero é importantíssimo. Aí vai falando aqui sobre produzir greve, né? Sobre fazer greve, ele fala, uma greve é bem-sucedida quando organizada por meio da ação de um grupo pequeno, se é preparada cuidadosamente, em segredo e pelos métodos mais conhecidos. Uma greve, cara, não parte das reivindicações dos trabalhadores, e nem uma decisão de massa dos trabalhadores, é uma decisão de um pequeno grupo que impõe a greve. Sim. É isso, sim. Tem mais coisas. Bom, terminando aqui, o que acontece? O Marighella morreu no dia 4 de novembro de 1990, em 69. Tá? E um pouco depois, um pouco antes, uma militante da LN tinha ido para a conferência da OSPAL,
Organização de Solidariedade dos Países da África, da América Latina, em Cuba. Ela vai com mais os caras. E leva uma cópia do manual. Está escondido dentro de uma revista da época, era brasileiro. E chega lá, os cubanos ficam encantados com isso. E os cubanos tinham uma revista que chamava a Revista Tricontinental. Tricontinental também é uma organização, que ela publicava em algumas línguas. E rapidinho eles publicam, publicaram originalmente em inglês e espanhol, e depois publicam ela também em outras línguas. Mas aí, cara, o negócio espalhou. Aí o negócio espalhou de uma tal maneira que. Tá? Foi um pouco antes dele morrer. E aí, no começo de 1970, já estava publicado em inglês e espanhol. No começo, nos primeiros meses de 1970, o editor francês publica em francês, tá? Pela editora da Edição Suíle, que é uma editora grande, não é uma editora pequena, não. O livro foi proibido na França. Foi conhecido como escândalo dos editores. A Suíle entrou na justiça com cassação de liberdade de opinião, e aí, brigando com o governo, mais 20 editoras publicaram. Em solidariedade do seu livro, mais 20 editoras publicaram. Depois acabou, não teve jeito, o manual começou a ser publicado. Tá? E aí começam a aparecer outras edições em inglês, outras edições em espanhol. Tá? Sempre ajudando a ele. Ele. Sempre no nome dele. No nome dele. Depois começam a aparecer fragmentos, assim, começa um. Mas ele já mais tarde. No começo, também no mesmo ano, 70, a Pinguim lança esse livro aqui com todos os escritos dessa fase dele, inclusive o manual. Pinguim não é uma editora qualquer. Isso aqui está sendo vendido em qualquer lugar. Não no Brasil, evidentemente, né? E aí a primeira área de influência, vou comentar aqui agora, a primeira área de influência foi evidentemente a América Latina. Vou citar aqui só os grandes movimentos, os grandes grupos guerreiros e terroristas que adotaram o mundo das ideias do Marighella. No Uruguai, o movimento de libertação nacional conhecido como os Tupamaros. Tá? Na Colômbia, o movimento 19 de abril, ao qual pertencia o presidente da Colômbia. Tá? Na Argentina, o ERP, o Exército Revolucionário do Povo, que era trotskista, e o movimento revolucionário do Pacamaru. E nos Estados Unidos, Stokely Carmichael, o cara do Pantera. Eles lançam a própria publicação deles lá, nos Panteras Negras. Tá? O segundo cara das Panteras Negras, o Eldridge Cleaver, lança um livro sobre como organizar unidade de guerrilha urbana e dedica ao Marighella. O jornal deles, do Black Panther, que chamava exatamente de Black Panther, tá? Publica seguidamente os outros textos do Marighella. Temos outros grupos americanos menos importantes também, inclusive, alguém deve lembrar aqui do Exército Simbionês de Libertação da Patrícia Hirst, uma filha de um grupo de esquerda muito doido, que tinha um emblema de uma cobra, um negócio assim estranho. Symbionese Liberation Army. Sequestra a Patrícia Hirst, que é filha do Picasso. Ela se apaixona por síndrome de Estocolmo, se apaixona por um cara e entra para o negócio, participa de assalto, começa a participar de assalto. Para fazer essa mulher sair dessa viagem, dessa vibe aí. Pô, na Europa, o papo do Marighella, a gente está melhorando muito, né? Mas eu estou acabando aqui. Caiu muito bem, porque tinha outras experiências de terrorismo de guerrilha, mas era com árabe, era na luta da Argélia, era em selva, mas o Marighella propôs guerra para foi calor em cima, né? Então, dois grupos especialmente se interessam muito. Uma é a Brigada Rossa, a Brigada Vermelha da Itália, e na Alemanha o Rote Army Fraction, o Exército Vermelho, a fração do Exército Vermelho. Né? Dois grupos da pesada. O IRA, o Irish Rifle Army, na Irlanda, não, porque eles já tinham um método deles lá e já tinham sua vibe. E o Oscar de Tascatazuna, o ETA na Espanha também não, também já tinha sua história, porque eram organizações muito anteriores ao Marighella. No mundo árabe,
Marighella teve o mínimo anual também caiu muito bem, tá? Assim, a minha pesquisa não conseguiu ir atrás. Na época eu não estudava árabe, não tem nem como eu pesquisar. Tal. Mas tem vários historiadores importantes que falam exatamente isso. Olha, por exemplo, um cara chamado Beck fala, isso é o Carlos Grande, tá? De Marighella a Bin Laden, há uma passarela estratégica entre guerrilheiros e jihadistas, tá? Enfim, tem uns casos aqui. Identifiquei uma tradição do turco. Tá? Sebastião Salgado, o fotógrafo, fala que quando ele estava na Etiópia, ele encontrou uma tradução para o amárico. E tem um outro pesquisador, tá, que diz que eu não consegui, eu vi ele falando, mas não consegui as indicações dele, ele identificou 21 traduções, 21 línguas diferentes. Tá? E não é à toa que o Mário Magalhães dá o nome aqui, Marighella, o guerrilheiro que incendiou o mundo. Por isso, que incendiou o mundo. Então aqui a gente começa a ver a importância do Marighella para o conceito, para as práticas terroristas também, mas para os conceitos, porque ele lançou ideias que enriqueceram, como por exemplo você sequestrar inocente. Marighella fala para isso, sequestrar esportista e fala para sequestrar artista, pessoas famosas. Isso começou a se agregar ao conceito. E agora para fechar, tá? Então, qual a originalidade do Marighella? Primeiro, ele foi um cara que assumiu assim, tirando o Nechayev lá atrás, tirando o Trotsky, nenhum espírito assumiu tão claramente a violência revolucionária. E com um tempero, com elementos que não estavam nos outros caras. Tá? Outra, já falei de outra coisa, uma originalidade dele. É o primeiro cara a falar em criar o caos nas metrópoles como arma política. Criar o caos por meio de violência como arma política. E ele também é o primeiro cara a falar em manipular a imprensa. Não sei se eu tinha que falar isso aqui antes. De criar um fato para trazer a imprensa para documentar. Acho que eu deixei escapar isso aqui para diante, né? Obrigar a imprensa a cobrir um fato promovido para a guerrilha para fazer propaganda da guerrilha. Evidentemente não é um fato de jogar flores, né? pela cidade. Outro, tudo é óbvio. É um conceito fundamental do Marighella. Tudo é óbvio. Tudo é óbvio. E não tem imunidades. Tá? Olha só o que o pessoal fala do Marighella, mas eu não vou nem falar aqui são uma lista de 6 autores, dos mais importantes, falando que assim, não pode estudar o terrorismo contemporâneo se não estuda Marighella. Marighella abriu a fase que veio até o jihadismo. O jihadismo apresenta o atentado bomba contra Marighella e abre uma outra fase. O atentado bomba não, o atentado suicida. Então, para você entender, o terrorismo vai dos anos 60 até o começo, ali para os anos 90, não passa por Marighella. A influência desse cara é tremenda. Bom, gente, era mais uma vez que eu queria apresentar para vocês. Passaria a palavra para o presidente. Usando esse prerrogativo do presidente, fazer a primeira pergunta. Primeira observação, nós tivemos atentado aqui no século XIX contra o Pedro II. Ele foi pouco lembrado. Não acertou ele, não. Não acertou e o Pedro voltou para os reis. Como sempre, o Pedro não gostava de fazer. Você sabe que tem a marca de ser tentado no quadro até hoje, né? Não sabia. O Museu Nacional não restaurou o quadro porque estava o quadro que estava atrás dele, para que ele ficasse. E também teve um assalto lá, que foi assaltado, as joias da Dona Teresa Cristina e da Dona Isabel foram assaltadas para financiar terrorismo também, que o Pedro também botou preso. Que o Pedro não gostava de muito Ibope, nesse aspecto. Agora, a questão, também eu gostaria de falar que você falou dos franceses, né, mas no francês você queria falar que o terrorista maior, digamos assim, de ideológico, foi o próprio Robespierre. O Robespierre pregava também a violência para acabar com a oposição. E ele entrava, ele mandava
Comitê de Salvação Pública entrar no parlamento, na convenção, quando os deputados estavam lá, ele às vezes pegava o deputado que estava fazendo um discurso contra na tribuna e arrastava publicamente na frente dos outros deputados para acometer, para responder para a garotinha. Então, forma de usar... Me perdoe um detalhe. A guilhotina, os processos cruéis eram terríveis, mas a violência assim, do terror mesmo, lá de Terra de Ju, ela tem uma característica que é muito interessante. É que tudo está documentado. Tem tabelião para tudo. A gente sabe o nome de todas as pessoas. Inclusive, o governo francês vem disponibilizando de um tempo para cá a lista dessas pessoas do do terror mesmo francês, foram 17.500 pessoas, mais ou menos. O Bambu morreu na guerra e outras coisas. Ali teve terrorismo e teve outras coisas. Muita gente morreu ali porque eram royalistas. Com certeza. Era contra a Revolução. Toda uma região da França foi devastada porque era contra, porque era a favor do... Ali reuniram o terrorismo em parte, mas ali na Vendetta, o mais grosso mesmo foi extermínio. Foi uma guerra de extermínio. Agora, está falando, o site francês disponibiliza o nome dessas pessoas para qualquer pessoa descendente possa se encontrar. Eu quero comentar um detalhe para vocês, só para você ter uma ideia da violência da Revolução Francesa. Existe um outro processo de violência também na história, em que as vítimas estão todas documentadas. Porque para executá-las, para processá-las, tinha que ter um inquérito. E esse inquérito é documentado em papéis. Esse processo chama-se Inquisição. Em 5 séculos de Inquisição, para ter uma ideia, eles têm o nome dessas pessoas todas. Exceto um processo lá, uma paróquia, pegou fogo, a bomba na guerra e tal, mas de um modo geral a gente tem isso. É um trato feito para historiador, porque a gente tem todos os processos. Em 5 séculos, em toda a Europa, tá? Não chega a 4.000 pessoas mortas. O terror da Revolução Francesa durou, se muito, um ano. 17.500 pessoas mortas. Só para... E tinha alguns casos que a pessoa preferia, podia ser processado pela justiça do rei ou pela justiça da igreja. E nós dessas, quando a pessoa tinha a casa, preferia, não é moderna. Na verdade, moderna, basicamente. Não, Moderna, eles preferiam não na Revolução Francesa. Não, a Revolução Francesa não. Falando da Inquisição. A questão da Inquisição, às vezes é um caso que você podia ser processado por as pessoas geralmente preferiam pela Inquisição, porque havia algumas garantias. Por exemplo, se você tivesse feito um depoimento sobre tortura, esse depoimento para valer tinha que ser depois repetido sem tortura, o que na justiça do rei não tinha. Então, para a época havia alguma coisa. Agora, o que eu queria perguntar sobre tudo isso é o seguinte: há uma lenda de que ele, Marighella, com todo esse aspecto de criar a doutrina do terrorismo, que ele não usava armas. E ele falava, pregava, não sei o quê, mas ele pessoalmente não usava armas e ele nunca foi feio assim, fazendo o que ele pregava que os outros iam fazer. É verdade? Marighella não tinha formação militar nenhuma. A não ser alguma coisa assim, muito pontual que ele fez lá, mas ele não tinha experiência militar nenhuma. Ele esteve na China depois da Revolução, claro. Algumas pessoas falam que ele teve treinamento militar lá, não teve, não tem nenhum indício disso, ainda mais que ele ficou doente praticamente o tempo todo, ficou ficando lá na China. Ele participou do primeiro assalto da ARN, ele participou com uma faca, explodiu atrás de uma coluna num banco lá, e o pessoal pegou e fez ele. E, sim, ele cria a organização em 67, em 69 ele já é partido para a revolução. Assim, é de uma fragilidade militar impressionante. E mais 2 ou 3 anos não existe mais ARN. Sim. E, por exemplo, nos textos dele não tem nenhuma perspectiva política, é só isso que eu falei para vocês. Matar por gente da ditadura, escandalizar a ditadura, fazer coisa, não tem nada. Tem um rolê por aqui, tem um momento que ele fala, essa coisa de parlamentarismo, redemocratização, não interessa para a gente, isso não tem nada a ver com revolução. E não tem nada estratégico, só tem coisa tática. O que é a diferença? Estratégica é como que a gente vai chegar lá. A estratégia, eu quero chegar aqui, como é que a gente chega lá? Só tem as táticas para você ter ganhos pontuais. Então, assim, agora, você pergunta, por que o cara desse tanta influência? Porque os outros grupos parados pelo mundo tinham a mesma cabeça que tinha a LN no Brasil.
Você acha que o Exército Vermelho alemão tinha cabeça muito melhor? Obrigado a você. Não tinha. Então, meus parabéns. Foi muito bacana e você vai publicar isso. Por enquanto não. Organizando agora. Eu queria saber se o exército irlandês e o ETA tinham algum escrito de Marighella sobre o pioneiro. Tinha. O ETA não tenho ciência, não, mas o ETA tinha, com certeza o Marco Cortes deixou um manualzinho. Mas ficou assim, na Irlanda. E tinha uma noção mais estratégica? Eu não li esse texto, não fui atrás para ler, porque era um outro contexto, né? Mas vamos considerar que o William chegou no poder, né? Chegou no poder. Quem manda na Irlanda hoje é o William. O antigo William. Parte da Irlanda. Parte da Irlanda, né? Até hoje, sabe, parte da Irlanda foi desmedida. Então, assim, eu acho que eles não tinham só estratégia militar, eles tinham também estratégia política, e o Collins deve ter tratado disso. Porque o Collins é o Marighella deles, tá? O Collins é tido assim como ela, né? Rapaz, que maravilha sua palestra. Eu tenho um prazer muito grande de ir ao Instituto, quero dizer isso, cada vez eu faço questão de dizer isso, porque aqui a gente aprende muita coisa importante para a vida da gente. Segunda coisa, eu já fui tido como terrorista, porque militante estudantil, especialmente na Universidade de Brasília, fazendo parte da diretoria do Nordestino de Guimarães, que é tido como o maior terrorista de Brasília, tem hoje nome de ponte. Eu fui preso 3 vezes, a primeira vez porque lá em Taguatinga eu reclamei meia entrada, como tinha o governador Valadares aqui não tinha, meia entrada para estudante no cinema e meia passagem nos ônibus. Depois fui diretor da Unesp, União Metropolitana de Estudantes Secundários de Brasília, e fui preso pela segunda vez porque reclamei que Brasília não tinha o direito de voto, pelo qual eu lutei muito depois. E terceiro, quero dizer que eu vim para essa palestra principalmente porque me disseram que eu parecia muito, porque o Marighella parece muito comigo. Quando você falou bonito aí, eu achei bacana. Quando o presidente falou que nem tanto, eu já fiquei meio assim, né? Então, engraçado que também dizem que eu pareço com Morgan Freeman. Isso aí fez com que eu tivesse que dar na Índia autógrafo para mais de 100 pessoas, inclusive um grupo, quando eu estava num restaurante, um grupo todo se levantou para pedir fotos comigo e autógrafo. Eu, cara, dei autógrafo para todo mundo. Na Alemanha, quando eu cheguei no hotel, fui para a recepção, olha que coisa interessante. Fui para a recepção, eles falaram, não precisa de fazer ficha não. E me levaram para o como é que chama? Aquele apartamento mais bacana? Suíte presidencial, inclusive com segurança e tal. Daí a pouco a imprensa queria falar comigo, tudo isso aqui. Minha mulher ficou assim apavorada com coisa. E era porque, segundo eles, eu era o Morgan Freeman, tal, isso aqui, sala de proteção especial. O bacana é que eu não paguei nada no hotel. Então, eu queria dizer que aqui em Brasília nós já tivemos um caso que eu considerei caso típico de terrorismo. Foi o 12 de dezembro, que antecedeu o 8 de janeiro. Terroristas levaram caminhões cheios de gasolina para o aeroporto para fazer uma explosão lá e também arrebentaram com os ônibus aqui, perto do setor comercial sul. Sim, invadiram ônibus aqui, que o objetivo era que o ônibus corresse para cima da rodoviária e matasse um monte de gente, nesse sentido que você falou muito bem, de chamar a atenção da imprensa para aquele fato.
no dia que o Lula estava recebendo o diploma de presidente eleito. Então, eu queria dizer que estou muito feliz em te ver aqui fazendo essa palestra muito boa. Agora, como homem de comunicação, eu te peço um favor muito grande. Não fala tão rápido, não! A gente perde tanta coisa importante que você fala. Tá? Na próxima vez, fala mais devagar. Obrigado. Esse discurso, só para complementar aqui a observação, do 12 de dezembro, fizeram a escalação do cidadão que foi preso como terrorista e pegou 9 anos de cadeia. A velhinha que estava com a Bíblia ajoelhada e a bandeira, teve mais de 14 anos. A Débora pegou um batom 14 anos. Interessante. O último pergunta é Parabéns. Eu tive a honra de na banca de doutorado ao lado do Radical, né? Sabe de banca, né? Bom, vamos lá. É uma dúvida, uma pergunta e uma observação. Ou duas perguntas. Após o 20º Congresso do Partido Comunista Soviético, junto com o jovem, o censo do Stalin, sabe que foi um colapso que no mundo inteiro e aqui no Brasil o Partido Comunista presta entra em convulsão. Você lembrou ali quando fala que não sabia que o Marighella entrou em depressão, chorava, né? Quando você discurso de Stalin, né? E aí começa as viúvas do Stalin a se organizarem. Em 62, as viúvas fundam, ou seja, o Brecht, sempre obediente a Rousseau, ele acaba aderindo à linha pacífica, uma proposta do Khrushchev, o grande xenofobismo, né? E as viúvas acabam fundando o PCdoB. A primeira pergunta é por que o Marighella não entrou no PCdoB? Ou seja, já que estavam todos os stalinistas se organizando no PCdoB, por que ele não? Também não consegui compreender o que ele fez nesses anos entre 62 e 67, onde fundou a LN. A outra observação é o seguinte: eu vou pegar aqui números. Nas minhas próprias pesquisas sobre esse período, eu encontrei documentos militares detalhando, eram documentos internos, não eram propaganda, detalhando as organizações de vanguarda. Eram 47 organizações de vanguarda, 15 delas engajadas na luta armada e 25, ou seja, as outras em linha pacífica, né? A maior de todas era o Partidão, com 17 mil militantes orgânicos. A Ação Popular, com 1.700 militantes orgânicos, ou seja, tempo integral. A VPR, do Carlos Lamarca, 1.000 militantes orgânicos. E a LN 1, 2, 3, 4 é a quinta, com 600 militantes orgânicos, de acordo com esses documentos secretos aí. Ou seja, a observação é que não era maior, mas parece que foi a que teve maior repercussão, talvez por conta desse mini manual do guerrilheiro urbano, que pelo menos é que ficou historicamente mais lembrada, talvez justamente por esse documento do Marighella deixou. É isso. Então, pergunta a respeito. Primeiro caso, PCdoB? quando o Marighella, começa nos anos 60, o Marighella vai em rota de colisão com a direção do partido, com sua orientação de Moscou, não é só eu, o pessoal que se chamou de viúvas do Estado também começa a entrar em colisão. E é esse setor do partido que começa, não Marighella, que começa a entrar em colisão com o Partido Comunista, começa a ser absorvido pelo Partido Comunista chinês. A influência chinesa começa a se fazer cada vez, inclusive
Eles mandam para cá espiões, deve levar no caso, os espiões foram presos no começo do regime militar. E qual é a política de violência do Partido Comunista Chinês? É a guerra popular prolongada no campo. E o Marighella não está interessado nisso. O Marighella está interessado numa espécie de violência meio anarquista nas cidades. Então ele tem que formar o grupo dele. Essa é a primeira resposta. A segunda é assim, esses números realmente são muito difíceis de você cravar esses números. Porque como é organizações clandestinas, né, é muito complicado. E, por exemplo, eu tive uma possibilidade muito grande com o braço da LN aqui em 1979. 79 não, é 1980. Foi em 79, né? Estou ficando velho. O Juscelino morreu em 75. Você falou que ele foi em 77. 79 eu estava em São Paulo. 77. Tinha um braço da LN ativo no Brasil. A opinião que eu lembro foi da Elise. Só que, como foi se perdendo esses grupos, ficaram os grupos perdidos. Esse grupo tinha militantes em Brasília e Goiânia só. Chamava MRT, Movimento Revolucionário dos Trabalhadores. Ele tinha um revólver cromado com um cabo de pérola, madrepérola, né? Bonitão. Todo mundo falava que era uma Marighella, né? Muito difícil. Muito difícil de se ver. Mas era assim, todo mundo gostava de brincar com aquilo. Se eu passar para o colega aí. Eu vou dizer seu nome. Djalma, boa noite, professor. Obrigado por apresentação. Eu lembrei muito do texto dele, do seu Hélio Segurando, a genealogia do fanatismo. Você falou da Marighella aqui. E duas questões muito pontuais. Se chegou alguma coisa no Sendeiro Luminoso. No Sendeiro Luminoso, os números tiveram conhecimento dele. Duas questões, também vai funcionar. E uma outra coisa que me chamou muita atenção é porque me parece que as ações da ALN é como se fosse um câncer em metástase no corpo do Estado. Então, se a revolução é um fim em si mesmo, mas ao mesmo tempo é só ações, não só práticas, não tem estratégia, então parece que é uma conversão. Não há um projeto de chegada ao poder por meio dessas táticas, é espalhar o que levou para um câncer em metástase no corpo. Então, é um niilismo, isso no fim das contas, não há um projeto no fim das contas. E parece uma contradição. Então, são essas duas questões. Obrigado. Vou responder as duas quando eu esquecer, mas eu vou voltar na sua segunda, eu não falei da segunda. Eu comentei negócio aí, o grupo não concluiu. Com essa primeira Sendeiro Luminoso, que não sabe, um grupo guerrilheiro terrorista, no Peru, que atua no Peru, uma violência extremada. Você conhece o caso, deve lembrar que eles começaram enforcando cachorro nas ruas. Você andava pelas ruas, estava cheio de cachorro enforcado, pegava o cachorro na rua enforcado. Já era uma imagem assustadora. Pegava os bichinhos de enforcar, que diabo isso, né? E ele foi criado por um professor, o único, né? Um professor de escola secundária, primária. Uma violência tremenda, E muito fanático mesmo, muito fanático de cultuar o líder como se fosse um líder meio divino. Agora, eu não sei se tem influência do Marighella, tá? Eu não sei se tem, porque eu acho que, com certeza esse livro chegou lá, certo? Eu encontrava esse livro em Lima, né? No Peru, no período democrático e tudo. Mas eu não sei se tem influência, porque a formação do Sendeiro Luminoso era muito eram meio que rituais religiosos, assim. Então não sei se tem influência. Né? E segunda questão cara, mas todo mundo fala assim, ele tem uma dimensão anarquista, né? Para promover anarquia. Assim, não que ele assuma. Ele fala do comunismo, tudo, fala da revolução comunista, etc. Fala da bolchevique. Mas a prática dele, sobretudo a partir dessa época, dentro do Partido Comunista, ele já era um cara anarquista. Você imagina, um partido stalinista, que tem uma estrutura fortíssima, centralizadíssima, ele tinha o financiamento dele, ele não respeitava o financiamento. Então, se ele tinha dinheiro, e não era pouco dinheiro. Então, ele tem essa coisa, ele tem algumas coisas, assim, como eu falei para você, criar um caos numa metrópole, que ninguém tinha falado, sequestrar artistas, que ninguém tinha
depois virou comum. Em vários desses grupos você tem exemplo disso aí. Assumir claramente esse tipo de política, etc. E tal. Oi? Então, ele teve algumas coisas, botou tudo junto, fez um mix, de certa maneira ele fez uma síntese do que tinha em termos de terrorismo naquela época, acrescentou algumas coisas, mas é isso, eu aqui não pude tratar, como eu trato aqui na tese, tem muitos problemas no livro dele, assim. É só porque, isso aí era um clima de época, em grupos assim, muito limitados militarmente, intelectualmente, são poucos os militares que participavam dos grupos armados no Brasil a partir dos anos 60, dos anos 60, eram militares de baixíssima patente. O Lamarck era capitão, no máximo você tinha um capitão. O resto não era soldado, muito sargento, da época dos sargentos aqui no Brasil. Sargento na VPR, né? Hein? Muito sargento na VPR. A VPR, muito sargento. Então, assim, não tinha. E a formação política dele, quando você pega a revista Problemas do Partido Comunista, quando ele era diretor, cara, era uma tristeza, só a repetição, tá, de política soviética e, assim, a Revolução de 17, ponto. Não tem nenhuma inovação tática, nada. Mas só para fechar a coisa que você me falou aqui, eu esqueci de fechar, se a gente pode. A Helene certamente era era famosa por causa do mínimo manual, mas também pela figura do. Pergunta se eu tinha um pouco a ver, né, na questão da importância do mínimo manual. Mas a Helene era muito famosa porque, primeiro, pela figura do Mariano, que era um cara carismático. Um outro cara bem conhecido, que era o Lamarck, era a ausência de carisma total. O Lamarck não tinha carisma nenhum. E quem mais que tinha? Mas o Lamarck representava uma dissidência dentro do exército. Lamarck representava, o Lamarck saiu levando fuzis, levando granadas, saiu abandonando o quartel de Quintaúna, né? Acho que Quintaúna, com um caminhão cheio. Mas assim, as ações da Helene, outra coisa, as ações da Helene eram mais esparramadas pelo país, porque estavam baseadas no contato com o antigo partidão, que o Marighella tinha. Então você tinha ação da Helene em vários lugares, a VPR não tinha. Só São Paulo. VPR só aqui em São Paulo. Tinha o Rio Grande do Sul. Não, só queria lembrar que o Marx já via a violência como parteira da história, né? Com certeza. E ele tinha sido formado num ambiente pietista, uma seita luterana que via o Apocalipse como necessário. O quanto pior melhor, isso está relacionado a essa. Primeiro tinha que ter o reino do anticristo para depois vir a purificação. Essa ideia da revolução bebeu dessa fonte teológica, né? E outro nome interessante depois do Marx é o Jorge Sorel. Tanto Lenin quanto Mussolini, que eram das participações internacional, beberam do Blanc. O Blanc tinha essa tese de um pequeno grupo clandestino controlando tudo que você falou aí, né? Uma minoria controlando a revolução, essa é uma ideia que inspirou tanto Mussolini quanto Lenin, e a outra de Jorge Sorel da violência como um mito, né, como um mito mobilizador, que influenciou explicitamente o fascismo e influenciou também Lenin. Embora Lenin não cite o Sorel, que está em campo supostamente oposto, ele leu as obras do Sorel, ele lia as publicações e as ideias dele estão lá, e não só as ideias, como as práticas, né, do comunismo. Então tem essas prévias. O Sorel, ele não se envolveu com grupos ativos, mas ele foi um grande teórico da violência revolucionária. O Sorel tinha uma coisa, e isso o Lenin pega dele também, o Mussolini pega, e o Sorel pega de outros caras, é a violência de massa, a violência de multidão, não tanto o ato isolado da violência. A violência em conjunto. Um mito mobilizador, né? E a violência como forja de caráter, a violência como forja de laços de amizade, a violência como um elemento que pula
mais. Por exemplo, ele tem um escrito sobre as revoluções de 48 que ele fala que não deu certo porque não teve suficiente. Agora não sei se foi o Marx ou se foi ele, mas cai no outro, né? Mas ele fala que uma das causas principais da revolução de 48 não ter dado certo é a não utilização de violência em massa, como foi usado na revolução. Você tem uma genética no terrorismo, tem uma cadeia genética do terrorismo, não sai do nada, não. É muito interessante isso. Interessante que você falou que teve um determinado momento que o Partido Comunista abandonou a ideia do tamanho, começou a mostrar. Aí me lembro, eu tive muitos amigos na PND, que eram 10 livros, não tinha história de de informação. E os caras estudavam grande de E aí eu queria fazer, você falando do curso da história, eu queria fazer um fechamento aqui para provocar, evidentemente. Marighella foi um grande teórico. Né? Eu não sei se ele chegou a ler o livro também, o livro verde de Gaddafi, o livro vermelho de Mao Tse-tung, tudo sobre técnica de guerra naquelas regiões lá. E aí veja, o Marighella caiu na armadilha que ele preparou. Só isso. Ele subestimava os adversários, era um terrorista, declarado terrorista, guerrilheiro e assaltante. Eu conheci policiais aqui em Brasília, acho que não deve ter conhecido, um cara chamado Federal. Entendeu? Ele falou assim: olha, se for um assaltante e eu for ver, eu não levo para a cadeia, eu executo. Aqui em Brasília, eu executo. Ele matou um monte de gente aqui em Brasília, né? Militar. E ele morreu. Ele estava batido porque ele levou um tiro, ele levou um traficante, torturou muito, e levou um tiro para ver a telefone, morreu. Muitos faziam isso. Assaltante não tem respeito. Guerrilheiro tem. Estuprador não tem respeito. Assassino tem respeito, presidente. Então, veja, o Marighella, ele tinha todo aquele controle de fazer os seus pontos, mas ele se esqueceu que o Fleury, que era um dos psicopatas mais cruéis desse país, o delegado Sérgio Paredes Fleury, né, diretor do DOPS de São Paulo, o cara que mais torturou. Fleury. Sérgio Paredes Fleury. Ele armou a culpa, ele pegou, identificou os casos americanos, torturou até não poder mais, né, porque o Freitinho se enforcou logo em seguida. Vocês podem ler isso no livro do Frei Beto, o Batismo de Sangue, tem um filme também, contando essa história. E os frades não suportaram a tortura e entregaram o ponto para o Marighella. E o Marighella desceu desarmado, realmente desarmado, entendeu? E entrou no Fusca. E tinham 43 policiais, todos atirando nele. Todos. Ele foi executado a sangue frio, desarmado dentro do carro. O Fleury nem atirou, só comandou a operação. Ele tinha as informações que ele falava assim: olha, você sequestra, tortura, você tem o alvo, né? Todo mundo é um alvo. E ele era o alvo. Logo em seguida, você vê o curso da história, né? O Fleury foi assassinado pela própria polícia. Queima de arquivo, sabia demais sobre tudo. Aí falaram que ele estava no iate, bebeu muito, se afogou. Não. Está publicado no livro de um delegado do DOPS, está aqui também, contando a história do assassinato do Fleury. E ele entra aqui. Só para dar um livro do livro. Essa coisa dos maiores. Memórias de uma Guerra Suja. Contando essa história. Então, só que eu queria, a gente fez toda essa abordagem agora, essa cultura aí, eu não gosto de observações, mas parece que nós estamos vendo outro ciclo. É um tipo de terror, outra configuração. Essa coisa ainda continua. É muito mais aperfeiçoada do que essa. Tem você já deve ter aquele filme Munique, do Spielberg, que trata do atentado do palestino contra os atletas judeus na Munique. Tem toda a história, tem uma cena, não sei se você vai reparar, que viu o filme, que o agente, que é o personagem central, o agente, porque quando teve a matança, o gabinete de chefia da Golda Meir, a Golda Meir exigiu que matassem todos os caras que participaram da assassinato, custasse o tempo que fosse, todos foram mortos. E para chegar nesses caras, teve todo o rastreamento.
com o chefe do Mossad, e ele fala, não aguento mais, isso aqui não acaba mais. Aí o chefe fala para ele, olha, você tem que sair disso aqui é igual cortar um. Você tem que cortar um. Não vai parar, não vai parar de existir. É verdade. Bom, eu queria convidar o presidente para fazer entrega aqui no certificado da nossa. E com relação ao Mossad, o Mossad, de certa forma, o Estado de Israel, ele implantou-se, de certa forma, esse tipo de política de que não se esquece de nós. Então é uma eterna busca de todo aquele que teria sido contra qualquer coisa do Estado ou da população judaica. Então, isso também poderia ser classificado como. Não, ele Mas é uma mudança. agora, continuando concretamente com esse período agora, como teve a invasão do território israelense lá no 8 de outubro, né? Que teve aquela. Mas, por exemplo, aqui, só um exemplo. Israel, o que fez? Teve toda a guerra. E essa invasão foi filmada. Tem várias câmeras. Israel está aqui atrás. Se você pegar, se você ler, por exemplo, o Eretz, não, mas se você pegar o Times of Israel e pegar o Jerusalém Post, toda vez que perde um cara desse, eles botam lá. Mas isso, não estão botando isso para expor o cara, pegar um inocente, para conseguir. Você não pegou essa parte da palestra, né? É vingança mesmo, para eliminar. Não tem mensagem, é para eliminar. A única mensagem que tem não deixou o Israel. Não, mas isso é uma política de Estado Sim. E que os americanos também têm, também não esquecer jamais. Mas terrorista, você nunca pegou que outra parte? Né? Não, eu peguei, mas vamos discutir filosoficamente os termos, não. Mas nós, eu queria dar o certificado para agradecer. Então, levanta a foto. Levanta. Legal. Pô, no outro café não tinha. É porque não é alienígena. Eu vai dizer que esse é outra gestão. Só que você mudou o design. Aí foi agora, mas tira também. Não tira.